Atenção! O conteúdo deste relato é de inteira responsabilidade do depoente. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do canal Marcelo Roque. Eu vim trazer mais um relato para vocês que eu tive um amigo que foi obreiro da da Ilha da Fantasia, do Tio Patinhas, que ele veio da Bahia para morar aqui no Rio de Janeiro, que ele viu uma cena constrangedora. Ele já estava desconfiado, né? Já estava desconfiado. Por quê? Porque ele morava dentro da instituição. Morava, ficava lá, né? Trabalhava nas reuniões, lavava banheiro, aquelas coisas todas que vocês já sabem que o escravinho faz, né? Dentro da Ilude, da Ilha da Fantasia, da instituição. Então, tinha ele, mais um obreiro e o pastor titular, que esse pastor era o titular, mas o pastor era solteiro. Vocês sabem que pastor solteiro, na instituição, dorme dentro da instituição para economizar grana. Então, esse obreiro vinha se dedicando à obra e tal, mas só que ele começou a desconfiar do pastor e do obreiro. Eles se olhavam muito, eles almoçavam juntos, e ele sempre separado, porque, poxa, como ele é um homem, ele não vai ficar também colado, grudado em homens. Então eles estavam muito íntimos, eles estavam muito... saíam juntos, ele ia para a sede regional, ele ia junto, demoravam muito a chegar, ele às vezes que fazia reunião, às vezes eles nem chegavam, o pastor nem chegava na igreja na instituição com esse obreiro. Às vezes eles chegavam tarde para dormir, só chegavam para dormir. E ele que fazia as reuniões, muitas das vezes. Tá. Uma bela noite, de terça para quarta-feira, ele fechou a instituição. E quando o salão já estava escuro, já tinham desligado as luzes, uma instituição pequena. Então quando ele foi trocar de roupa, foi tomar banho, trocar de roupa, quando ele voltou para o salão, ele presenciou um algo constrangedor, aterrorizador. A instituição já estava fechada, já era meia-noite. Ele foi fazer as coisas, preparar a janta deles, tal. Aí quando ele voltou para chamar o pastor e aquele obreiro que um não saía do lado do outro, parecia a sombra, aonde um ia, o outro ia atrás. Onde a vaca ia, o boi ia atrás. Então, quando ele foi chamar eles para jantar, ele presenciou uma situação muito estarrecedora. O pastor foi por volta de meia-noite, porque quando termina a última reunião, vai atender o povo, vai varrer, até lá já é meia-noite. Ainda ia fazer janta. Aí ele viu o pastor em cima do picadeiro, com as mãos agarradas no púlpito, segurando o púlpito, e o obreiro atrás dele, eles tendo relação em cima do picadeiro, esmagando cana no pastor, tendo relação os dois. Ele sentou e só vendo eles tendo relação, ele em pé e o obreiro só esmagando cana do pastor. Ele, né? Eu não posso falar o que ele falou, né? Ele me contou. Isso ele me contou. Falei, obreiro, olha, eu vim para cá, para o Rio de Janeiro, porque eu não aguentei ver o que eu vi, aquela cena.
Eles já estavam tendo relação já, há tempos. Aqueles dias que ele falou, que ligou para esse obreiro, para ele fazer as reuniões, esses dias, com certeza eles estavam indo para um motel. Com certeza. Eles só tiveram relação em cima do picadeiro, só uma vez. Porque das outras vezes, com certeza, eles estavam indo para um motel. Esse pastor estava tendo um caso com esse obreiro. E o obreiro só pegando ele em cima do picadeiro, e ele falando aquelas coisas, né? Gostando, falando para, entendeu? Para continuar com mais força, mais forte. E o pastor ali agarrado, ali segurando o púlpito. No púlpito, em cima do picadeiro, tendo relação em cima do picadeiro. Ele olhando, olhou, sentou, não estava acreditando no que estava vendo. Aí ele pegou, saiu, voltou, não falou nada. Aí eles terminaram, o obreiro limpou o cogumelo. Cogumelo, vocês sabem o que eu estou falando. Limpou o cogumelo e foram jantar. Tomaram aquele banho, mas eles já estavam tendo relação estavam tendo relacionamento homossexual há muito tempo. Só naquele dia que eles fizeram pensando que o outro obreiro não ia descobrir, não ia ver, que ele estava lá na cozinha preparando a janta para eles. Eles nem imaginaram que eles iriam ser pegos em flagrante. Pois bem, eles terminaram, o obreiro limpou o cogumelo, eles foram jantar, tomaram banho, foram jantar, porque estava todo borrado atrás. Então, ele estava esmagando cana no pastor. Eles foram, jantaram, eles dormiram. Ele não dormiu, não, ele ficou com aquilo na cabeça. Então, de manhã, ele acordou, esse obreiro que viu, eles tendo relação, acordou, escovou os dentes, abriu a instituição para as pessoas entrarem. Isso foi já na quarta-feira de manhã. Aí quem fez a reunião do jejum foi esse pastor. Aí ele falou assim na reunião pessoal: eu tive uma experiência hoje de noite, nessa madrugada, inesquecível. Ele só olhando. Ele não trabalhou na reunião. Ele assistiu a reunião. Ele preferiu assistir porque ele estava com a cabeça ainda, a ficha dele ainda não tinha caído. Ele estava querendo entender aquela cena lá em cima. Aí o pastor falando na reunião, pessoal, gente, eu tive uma experiência muito boa hoje com Deus. E o outro já estava trabalhando na reunião. E alguns obreiros. Olha, hoje, essa noite, eu me senti realizado. Quer dizer, ele nunca teve relação com aquele obreiro como ele teve em cima do picadeiro. O que é que ele fez? Não falou nada, pegou a carta, igual o Lucas Terra. Lucas Terra presenciou também esse ato de homossexualidade dentro da Ilude. Ilude, da Ilha da Fantasia. Porque eu falo ilude, é ilusão. Eles fingem que são homens de Deus. Eles fingem que são homens e mulheres de Deus. E mulheres e homens de Deus não têm absolutamente nada para fazer isso. Por isso que matou Lucas Terra como queima de arquivo. Foi queima de arquivo aquilo ali. Aquele assassino, aquele menino, ele foi morto com todo o requinte de crueldade, hostil, porque ele presenciou um ato de homossexualismo dentro da instituição. O pastor tendo relação com outro. Isso foi queima de arquivo. Pode acreditar em mim. Vai por mim. Que aquilo ali foi queima de arquivo. Então, ele presenciou, pediu a carta, veio embora para o Rio. Depois ele chegou e me contou. Ele foi até a instituição onde eu estava. Aí, rapaz, por aqui, ele nem me ligou, porque naquela época não tinha celular. Já tinha celular, mas não como agora. E isso daí é tanto verdade que eu fui obreiro tecladista de uma instituição lá na Piraquara 2, que tinha um pastor chamado Ney, a gente chamava ele de Ney Mato Grosso.
pastor Ney Mato Grosso. Ele só gostava de andar com meninos. Ele só gostava de andar... Pessoal, só interrompendo o vídeo aqui rapidamente, tá? Aqui vai ter um QR Code, aqui. Vai ter um QR Code para você que deseja ajudar o canal, tá bom? Se você quiser ajudar, se você sentir no coração, não é obrigado, é voluntário. Independente da quantia que você quiser estar ajudando o canal, ajude. Isso vai ser de extrema importância pro canal, você que tem nos acompanhado, tá bom? E aqui, Marcelo, não consegui pegar o QR Code aqui. Aqui embaixo vai estar o Pix, ajude com qualquer quantia, que isso com certeza não vai fazer falta para você, não vai fazer falta, né? Independentemente do valor. Se você enviar um valor, é porque você pode, não é verdade? Então nos ajude, ajude o canal, ajude esse trabalho, porque isso é muito importante. Andar com meninos, ele tinha uma boca, quando ele sorria, aquela boca assim alargava, ele tinha uma boca de palhaço. Quando ele sorria, ele ficava olhando pra gente, ficava dando risinhos, ficava dando risadinhas. Ele tem uma boca de palhaço, ele. A gente chamava ele de pastor Ney Mato Grosso. Ele olhava pra gente, ele sorria pra gente, aquele sorriso espontâneo, aquele sorriso de alegria, de felicidade de ver a gente ali. Ele só se misturava, ele só se juntava com meninos. Eu nunca vi ele conversando com uma obreira. Teve uma vez que eu estava jantando, que eu fui dormir lá, porque naquela época não tinha Uber, não tinha esses carros por aplicativo. Vê que é antigo mesmo. Isso foi em 99. Eu estava jantando, eu fui lá para a instituição para dormir lá, porque eu tive que dormir, porque 7 da manhã era a primeira reunião com o ex-pastor Júlio, que ele já não é mais pastor. Então, quando eu estava jantando, ele veio e sussurrou aqui no meu ouvido: você é lindo, você é maravilhoso, obreiro. Falei, caramba, você come que nem uma vaca. Também. Eu falei, rapaz, tá amarrado em nome de Jesus, sai capeta, sai demônio, sai, chuta que é macumba, sai capeta. Falei mesmo, não falei literalmente para ele. Falei, tá repreendendo em nome de Jesus, esse pastor aí é meio doido, hein? Esse pastor aí, porque a gente repara, esse pastor aí não sei não, hein? Esse pastor tá mais para leste do que para pitbull, porque, poxa, ele ficava só com a gente, ele não conversava com uma obreira. Ele já falou, eu não gosto de conversar com mulheres, eu só gosto de ficar com homens, com meninos. Teve uma vez que nós fizemos um propósito lá na Piraquara 2, que ele fez, acho que foi até no dia de sábado, se eu não me engano, foi os 7 mergulhos de Naamã. O obreiro tirou a roupa para botar aquele roupão para mergulhar naquele que eles falam que é batistério, aquela piscina cheio de cloro. Então o obreiro foi lá, tirou a roupa, foi lá, se trocou lá no banheiro, ele se trocou. Aí quando ele deu aqueles 7 mergulhos de Naamã, com os pedidos do povo, para enganar as pessoas, com o intuito com certeza de, né, como sempre, tirar dinheiro do povo, mas tudo bem. Ele pegou, esse pastor Ney Mato Grosso, ele pegou a cueca do obreiro. Ele foi lá no banheiro, deixou o outro obreiro, me colocou também para eu orar, eu orei também no microfone. Ele foi lá no banheiro e pegou a cueca do obreiro. Desse obreiro, ele foi para casa sem cueca. Quando ele retornou, a cueca estava lá no quarto do pastor Ney Mato Grosso. Para vocês verem que isso daí nunca foi instituição. Nunca foi instituição. Ele ficava olhando para mim, ele ria, ele dava aquele sorriso, aquela boca de palhaço. Ele tinha uma boca de palhaço, a boca dele era grande, larga. Eu falava, porra, esse pastor, esse cara aí tem uma boca de palhaço. Ele ria pra gente, sorria. Na reunião, né, quando o povo tava orando, ele olhava para mim e ficava rindo. Eu falei, o que foi? Tá manifestado? Eu pensei, né? Eu falei, tá amarrado esse demônio aí, tá repreendido essa pombagira que tá nesse homem aí. Mas ele era assim, ele só queria ficar com garotinhos. Eu falei, naquele dia que eu fui dormir na instituição, eu falei, eu vou dormir em cima do picadeiro, porque se esse pastor aí tentar alguma coisa comigo, eu vou dar um soco na cara dele, aí eu vou sair da obra. Aí eu saí da obra, eu saí de obreiro.
Eu dormi em cima do picadeiro, porque, porra, é o único lugar seguro ali, porque ele tava dormindo com os garotinhos lá no quarto, né? À vontade. O cara vem sussurrar no meu ouvido, me chamar de lindo, me chamou, porra, tu come que nem uma vaca, tu é isso. Ficava olhando pra mim, eu olhava assim, né? Assim, ele ficava olhando pra mim, pois não, pastor, ele ficava rindo, mostrando as canjicas, mostrando os dentes pra mim. Mas aquele riso mesmo, né? Aquele riso de deboche, aquele riso mesmo de, né? Vem que eu te quero. Porque, infelizmente, dentro dessa instituição existe homossexualismo, existe relação entre homem com homem lá dentro, mulher com mulher. O cara, pô, queria... Eu falei, gente, eu vou pedir a minha carta, eu vou sair daqui, porque eu vou acabar me atracando com esse homem aqui, com esse pastor gay. Pastor gay, ué, esse daí eu posso falar, é gay. Ó, o cara fica dando confiança para homem, porque ele vê que tem postura de homem sério, né? Ali, o outro pastor não, o Júlio, né? Que não é mais pastor. O Júlio não, aquela postura de homem, pastor, né? Postura de macho, de homem mesmo, cabra macho. O outro não, o outro era fêmea, era uma flor, uma florzinha. Aquele pitbull era a Lécia. Era uma Lécia, uma verdadeira Lécia. Então, é isso aí. Eu vou contar aqui, depois, um relato de um obreiro da Ilude. Ilude, que ele não gosta de mulher. Ele já é um coroa, mas o negócio dele é garotinhos. Ele é a alegria lá da instituição de Realengo, da sede de Realengo. Próximo relato eu vou falar sobre ele.